A gente vai fazer aquele mesmo jeitão. Eu vou passar para vocês os principais pontos. Só dar uma introdução aqui. O pré-natal, galera, é muito extenso. Então, o pré-natal é muito parecido com a puericultura, que é uma consulta de rotina. Então, na puericultura vai ser uma consulta de rotina. Geralmente, como que vai chegar o checklist? Ai, doutor, eu vim para fazer uma consulta de rotina, nos dois. E o que acontece? Em toda consulta de rotina, você sempre tem que procurar o pior. Então, o pré-natal é a mesma coisa. O pré-natal nós vamos sempre procurar alguma intercorrência, algum problema. Vamos questionar mais sobre sintomas associados. Quando o paciente já chega com uma queixa, motivo de consulta, você vai destrinchar aquela queixa e perguntar alguns outros sintomas associados. Caso não tenha, segue o fluxo. Só que na rotina, não. Na rotina, ele não tem nenhum sintoma. Então, você vai meio que rastrear as principais intercorrências que acontecem na gestação, e você precisa perguntar. Um exemplo, já teve alguma infecção como toxoplasmose, sífilis, que são as principais da gestação direcionado. Como que vocês vão identificar? Vocês vão identificar a gestação, eles vão falar, doutora, ou eles vão falar que eu vim para o pré-natal, ou retorno de pré-natal, que eu já tive, geralmente, né, eles colocam, eu tinha consultado com a doutora antes e eu vim aqui para o retorno, é um pré-natal. Vim na consulta de rotina, é uma indicação que é pré-natal, tá? Aí vocês vão sempre usar o macete que eu vou mostrar pra vocês, que eu fiz com o nome gestante, pra vocês lembrarem de tudo que tem que perguntar do pré-natal. Vai ficar bem medular, bem fácil, e vocês vão pontuar sem perceber. Outra coisa que eu percebi também, que vocês têm dificuldade, e eu tinha também dificuldade, de saber quais são os exames que precisa solicitar de rotina. Porque agora o INEP, ele, cada dia que passa, ele tá limitando mais os exames, né? Antes era muito fácil passar no Revalida. Não tinha limite de exames, então você podia chutar todos se você quisesse. Agora não, eles estão começando a limitar. Então, tem alguns exames específicos para a rotina de pré-natal pelo Ministério da Saúde. E vocês não sempre têm que estudar pelo protocolo do Ministério da Saúde, manual do Ministério da Saúde, porque também tem a Sociedade, né, Brasileira de Obstetrícia, que vai mudar um pouco a recomendação dela com a recomendação do Ministério da Saúde em relação à ultrassonografia. Então, eu peguei de rotina do Ministério da Saúde, porque é em cima do Ministério da Saúde que o INEP cobra. E aí, eu coloquei um macete testar, para vocês lembrarem de todos os exames que tem que solicitar. Mas, conforme eu vai passando na aula, eu vou mostrando para vocês. Quando eu começo a espelhar a tela aqui, eu não consigo ver se vocês levantam a mão para perguntar alguma coisa. Então, se alguém tiver uma dúvida, manda aqui no grupo, que aí eu vou deixar o celular aqui na minha frente e eu vejo. Ah, doutora, tenho dúvida nisso. Aí eu paro e vocês me perguntam, tudo bem? Tá, eu vou continuar aqui então. Então é isso, gente. Aqui essa aula eu vou mostrar para vocês o jeitão da prática, tá? Não é aquele trem da teoria, não. Aquele trem de como você colocar a teoria na prática, aquele jeitão de como se fosse um pré-natal normal, tá? Caso tenha alguma intercorrência em algum passo, aí a estação vai ser só sobre essa intercorrência. Aí já vai ser outra aula. A cada intercorrência que tiver em cada passo é uma estação. Nunca vai acontecer de ter intercorrência em todos os passos do pré-natal. Geralmente é só uma. Eu vou mostrar aqui o habitual, o risco habitual, que é o normal. Aí eu vou espelhar a tela aqui para vocês. Qualquer coisa, vocês levantam a mão, mandam mensagem no grupo, que aí vocês podem perguntar qualquer dúvida. Ok? Então eu vou espelhar aqui. Não conseguiram ver? Ok, obrigada, gente. Então, aqui hoje a aula é a consulta de pré-natal no SUS, tá? Mais direcionado para o SUS, porque a prova revalida é uma prova que vai avaliar você como médico generalista. Não precisa se aprofundar muito, não é residência. Então, tem que saber o básico. Aqui eu coloquei, então, o arroba da minha mentoria, quem quiser me seguir no Instagram lá, Revalida Sem Segredo, e do nosso grupo também, que é o Revalida Class, que participa o Dr. Jonatas, o Dr. Gabriel, e eu, que sou a doutora Maria Girlandiene de Souza, mas pode me chamar de doutora Maria. Tá, aqui serão os tópicos que iremos abordar nessa aula, para vocês conseguirem seguir o raciocínio, que eu vou mostrar para vocês. Aqui. Deixa eu ver aqui.
Então, os principais tópicos vai ser a anamnese. A anamnese do pré-natal. Exame físico direcionado para gestante. Estratificação de risco. Aqui que vai entrar os gráficos. Exames complementares de rotina do Ministério da Saúde. Conduta do pré-natal, tanto a forma geral, como por estratificação de risco do paciente. Mais na frente eu vou mostrar para vocês. E orientações obrigatórias de todo o pré-natal. Um exemplo, a paciente não tem nada, tá normal. Então, mesmo ela estando normal, você tem que dar essa orientação para ela para prevenir qualquer problema lá na frente. Isso aí faz parte do trabalho do médico. Então, vai ser mais ou menos esses seis tópicos. Lá no final, eu coloquei algumas coisas extras para vocês, para poder ajudar vocês. Aqui, essa anamnese do pré-natal, ela é direcionada. Para vocês lembrarem, eu queria colocar aquele trinquinho aqui. Para vocês lembrarem, eu fiz um macete gestante. Então, como que é um macete gestante? Para vocês lembrarem tudo que tem que perguntar. Esse aqui é uma anamnese para o pré-natal. G, de gestante. Primeira coisa que vocês vão perguntar. Então, chegou, se apresentou para o paciente, leu as tarefas, perguntou os dados do paciente, né? Que eu sempre falo NIPEP. Que o que é o NIPEP? É nome, idade, profissão, estado civil, procedência. Se apresenta, eu sou o médico responsável pelo seu atendimento hoje. Me chamo doutora Maria. O que eu posso te ajudar hoje? E aí pergunta e tal. Ela vai dizer, doutora, é uma consulta de rotina, vim para o pré-natal, vim para o retorno. Aí depois disso, antes de perguntar qualquer coisa, trouxe a caderneta da gestante. Gente, isso aqui é muito importante. Porque, às vezes, tem checklist que eles vão te oferecer a caderneta da gestante e nela já vai ter toda a informação. E aí você vai gastar tempo perguntando isso na anamnese. Se ela tiver a caderneta da gestante, o que o Estação está querendo te falar? Está querendo te falar assim, eu não quero te cobrar o que você precisa perguntar. Eu quero te perguntar a interpretação. Vai ter alguma coisa alterada ou não na caderneta gestante. Eles querem que você mostre que sabe interpretar, entendeu? Então, vai ter praticamente duas situações. Vai ter a situação que ela vai falar, doutora, eu trouxe, está disponível. Você quer ver? Quero ver. Quando ela falar, quero ver, você vai falar, vou deixar aqui no canto da mesa, vou continuar minha avaliação para poder te conhecer melhor. No final, eu avalio. Porque se você deixar e olhar para a caderneta de gestante logo após, você vai esquecer de perguntar a anamnese base e vai perder ponto dado, entendeu? Mas se tiver a caderneta da gestante, você já sabe que muita pergunta que você iria perguntar já está aqui dentro e não tinha necessidade de você perguntar, porque já está te fornecendo, entendeu? E aí, no caso mesmo, você perguntando, você não pontuaria, porque não é isso que eles estão querendo avaliar nessa estação. Então, tem que ter essa malandragem também. O outro G é, a gestação foi planejada, gente, é muito importante, porque se a gestação não foi planejada, esse aqui já é um fator de risco, tá? De um aborto, que a paciente pode fazer, algo assim. Se ela tiver, doutora, não foi planejada, já oferece apoio psicológico, já oferece acolhimento, tudo isso. Idade gestacional muito importante, porque vai, dependendo da intercorrência, o principal a idade gestacional de corte é 20 semanas. Porque depois de 20 semanas já tem a placenta. Então, o que significa? Se tiver alguma intercorrência após a 20 semanas, significa que essa intercorrência está ligada à gestação. Agora, se ela tiver menos que 20 semanas, o que significa? A placenta não está totalmente formada e essa intercorrência já era previamente a gestação. Então, a maioria, síndrome hipertensivas, hemorragia, sangramento da gestação, primeira metade, segunda metade, a maioria é a nota de corte de 20 semanas. É muito importante também, tá, gente? Aqui o E de exames. Então, o que vocês vão perguntar? Trouxe ultrassom ou exames recentes? Por quê? É uma coisa muito recente que está acontecendo no INEP, de eles levar paciente que outros médicos solicitaram os exames para a gente poder interpretar. É um ato não muito ético, né? Porque quem solicitou o exame teria que interpretar.
não é muito ético pegar um exame que o outro médico solicitou, pedir para outro interpretar, mas eles estão fazendo isso muito agora mesmo, na última prova aconteceu isso, tá tendo muita prevalência. Então, sempre vão perguntar, às vezes ele tem, você já sabe que a estação é relacionada a isso também. O S, sinais de alarme. Então, você sempre vai rastrear sinais de alarme. Possui algum sangramento, dor forte ou perda de líquido? Aqui já tá do jeitinho para vocês perguntar. O T, tipo sanguíneo e tensão. Gente, tipagem sanguínea tem checklist. Enquanto você não pergunta isso aqui, não libera, você não descobre. É muito importante tipagem sanguínea. É essencialmente importante, porque dependendo da tipagem sanguínea, você já vai oferecer a imunoglobulina anti-D. 300 UG, né? Dose única. Então, você vai perguntar sempre, tipo sanguíneo e tensão. Qual que é o seu tipo sanguíneo? Qual que é o tipo sanguíneo paterno do pai? Tem combis? Como que você tem algum resultado de combis? Você fez algum exame de combis direto? Sua pressão alterou? É normal? Há de antecedentes ruins e intercorrências. Então, teve ou tem alguma intercorrência na gestação? E aí, vocês lembram do 3P? O que é 3P? 3P é pré-natal, parto e pós-parto. Que aqui vocês vão abranger todo o momento da gestação. E aí não tem... Você já se resguarda de qualquer coisa que, tipo assim, vocês falam, você pode entrar com recurso, entende? Então, o primeiro P é pré-natal, o segundo é parto, e o terceiro é pós-parto. Já abrange tudo. Então, você fala, emenda, teve ou tem alguma intercorrência na gestação, ou no pré-natal, parto e pós-parto? Se não tiver nenhuma, não consta, continua, tá? Ai, teve alguma intercorrência, tá? Como que foi essa intercorrência? Você teve alguma pré-eclâmpsia? Foi algum parto prematuro? Algum natimorto? Teve alguma intercorrência em relação a isso? Aí vocês destrincham. O N de náusea e queixas. Então, vocês sempre perguntam os principais sintomas da gestação, que é, no início da gestação, enjoo, dor, pode ter febre, corrimento, náusea, vômitos, T de trabalho e contexto familiar, contexto da onde que aquela gestante está inserida, é muito importante a gente perguntar isso. Então, sempre a gente vai perguntar, você tem emprego ou é dono de casa? Você é casada? Tem apoio familiar? O parceiro não está na consulta? Por que seu parceiro não veio? O que aconteceu? Às vezes tem alguma queixa psicológica, às vezes ela precisa realmente de alguma ajuda em relação à parte psicológica do médico, e ela só vai saber se você perguntar. Tem alguma violência? Você está inserido em alguma violência sexual, ou física, ou financeira? Está passando por alguma coisa? Precisa de ajuda? Então, sempre deixar isso disponível. Isso que é mostrar acolhimento. O E de exposições. Então, quais são as principais exposições? Dengue, zika, que são as arbovirose, toxoplasmose, muito prevalente na gestação, e as infecções sexualmente transmissíveis. Então, isso aqui é para vocês lembrar de uma forma rápida, tá? Aqui eu demorei, mas na hora vocês vão fazer rápido. E caso tenha alguma alteração em cada disso aqui, aí sim vocês destrinchem. Entende? Tem alguma pergunta até aqui? Porque isso aqui é praticamente a base da anamnese do pré-natal. Se você tiver dúvida, gente... Tá tranquilo? Então tá. Vou continuar. Qualquer coisa, alguém me dá um grito aí que eu paro. Beleza. Então, eu vou fazer aqui como se fosse para vocês fazerem na hora. Vocês vão fazer sempre bloquinho de 3, tá? Muito importante fazer isso aqui. Aqui, como já tem 3 perguntas, vocês já vão fazer isso aqui direto. Então, gestante, G de gestante. Trouxe a caderneta da gestante. A gestação foi planejada? Qual que é a idade gestacional? Espera a paciente responder. E de exames. Trouxe algum ultrassom ou algum exame recente? Espera responder. Sinais de alarme. Houve algum sinal de alarme, como sangramento, dor forte, perda de líquido? Qual é a sua tipagem sanguínea? Qual é a tipagem sanguínea paterna?
Teve alguma alteração no COMBS? Realizou algum exame de COMBS direto ou indireto? Sua pressão alterou? Espera responder. Antecedentes ruins. Teve ou tem alguma intercorrência na gestação? Ou no pré-natal, parto ou pós-parto? N de náuseas e queixas. Tem algum enjoo, náusea, vômito, dor, febre, corrimento? T de trabalho e contexto. Você trabalha, você tem apoio familiar, sofre alguma violência dentro de casa? Espera responder. E, exposições. Já teve contato ou tem recentemente, teve contato ou teve recentemente contato com pessoas que têm dengue, zika, toxoplasmose, infecção sexualmente transmissível? Então, é bem rápido isso aqui. E vocês vão continuar. Isso aqui é como se fosse uma triagem. Caso tenha alteração que vocês destrincham, tá? Isso aqui vocês têm que fazer muito rápido mesmo. Tem que ficar medular. Beleza, vamos continuar. Aqui, vocês têm que lembrar o quê? Antes da minha paciente, o que está acontecendo com o INEP? O INEP está misturando muito, gente. Então, eles estão colocando gestante com dengue do grupo B em preventiva, que poderia ser em obstetrícia. Eles estão misturando muito. Então, o que vocês têm que colocar na cabeça de vocês? Não é aquele negócio de caixinha mais por de grande área, é por paciente. Então, aqui vocês vão olhar para a paciente. Se a paciente é mulher, vocês sempre vão fazer a história ginecológica, seja em estação de cirurgia, preventiva, independente de qualquer estação. Se for mulher, você sempre tem que fazer a história ginecológica. A história ginecológica. A história ginecológica eu vou destrinchar quando a gente entrar mais na parte de ginecologia, tá? Mas eu coloquei aqui o macete para vocês lembrar por cima e aqui vai ser um rastreio bem rápido. Então, o que é Dunks S. Pinto? Dunks, D, da data da última menstruação. U, de uso de anticoncepcional. M, de menarca. Menarca, quando vocês forem falar, como é termo médico, vocês para mim ficava mais fácil falar o termo médico e já colocar o termo do paciente, para mim poder lembrar desse macete. Mas, se vocês tiverem dificuldade ou já gravaram a forma que o paciente fala, entende? Tem que falar da forma que o paciente entende, tá? Então, eu falava, então, quando foi sua menarca, sua primeira menstruação? Aqui, C de ciclo. Como que é seu ciclo? Tem alguma alteração? Esse S aqui é tanto de cesarca como de sexualmente ativo. Então, quando que foi sua cesarca, sua primeira relação sexual? Você é sexualmente ativa com parceiro único? Usa preservativo? Bem rápido, tá? Esse aqui é de sintomas ginecológicos. Tem alguns sintomas ginecológicos, prurido, coceira, leucorreia, P, Papa Nicolau e preventivo. Quando que foi seu último Papa Nicolau? Isso aqui é muito importante de gestante, viu? A gente não pode esquecer de fazer isso. O I é de infecção sexualmente transmissível. Então, você vai perguntar, já tratou para alguma doença de ST? Vai esperar a pessoa responder, tá? Esse restante aqui, ó, é mais para ginecologia. Se vocês fizerem até aqui, em obstetrícia, tá ótimo. Vai ser um rastreio bem rápido que vocês vão fazer aqui. Agora, aqui nós vamos focar em história obstétrica. Então, a paciente, ela é mulher, fazemos história ginecológica. Mas ela é mulher e tá gestante. Então, nós fazemos também a história obstétrica, que é o GPA que todo mundo conhece. E eu acrescentei o GPA-C, para a gente lembrar da cesárea. Porque tem muita patologia que cesárea vai ser fator de risco. Então, o que a gente vai lembrar aqui? A gente vai colocar aqui G, né? Que é G que todo mundo sabe que é gesta. Então, teve a gestação. Já engravidou antes? Se já engravidou antes, quanto tempo foi dessa última gestação? Por quê, gente? Se for menos que 2 anos ou mais que 10 anos de uma gestação para outra, é fator de risco, tá? Então, por isso que eu vou perguntar o tempo. Quantas gestações foram? Teve alguma intercorrência das gestações ou nos puerpérios anteriores? Aqui, vocês vão perguntar isso aqui mais direcionado caso ela tenha alguma alteração. Se ela não tem, não precisa perguntar isso aqui, tá? P de partos. Já teve algum parto? Caso ela tenha, quantos partos teve? Quando foi o último parto? Onde foi? Foi na sua casa? Foi no hospital? Porque se foi em casa, mais risco para as torches, toxoplasmose, para sífilis, tá? Foram todos normais?
como que foi o peso dos bebês? Você amamentou? Quanto tempo você amamentou cada bebê? Porque a amamentação tem que ser exclusiva pelo menos pelos primeiros 6 meses. E essa amamentação exclusiva pelos primeiros 6 meses é boa tanto para o bebê como para a mãe. Previne câncer na mãe, câncer de mama, câncer... ajuda a diminuir o útero. Então, ajuda a mãe também a amamentar. O A de aborto. Teve algum aborto espontâneo ou provocado? Provocado, a paciente foi lá e provocou e fez. Que é o famoso misoprostol. Se teve aborto, então você tem que destrinchar. Então, perguntar se a gravidez foi planejada desses abortos, se ela fazia uso de anticoncepcional antes da gestação, para a gente fazer um rastreio aqui sobre fator de risco, um exemplo de mal adesão à anticoncepcional após esse parto, entende? Abortos, o que é bom você perguntar também? Por isso que é bom perguntar a tipagem sanguínea lá no começo, porque a tipagem sanguínea vai ser importante você perguntar em abortos também, porque a maioria dos abortos é por incompatibilidade de ABO ou de RH. Então, sempre perguntar. Porque aí, se ela tiver alguma resposta para a tipagem sanguínea, vocês já vão fazer a prevenção do próximo aborto, fazendo a imunoglobulina anti-D nessa gravidez atual. E C de cesáreas prévias, para vocês lembrarem. Então, é basicamente isso aqui. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Tranquilo, né, gente? Beleza. Então, é praticamente isso aqui, tá? Vocês vão fazer, só dando um resumo, vocês vão fazer de uma forma geral a anamnese do pré-natal. Então, vocês vão fazer a anamnese do pré-natal, vocês vão usar a gestante, que é um macete, mais o ginecológico, que vocês vão usar esse macete aqui, mais o obstétrico, que vai ser esse macete aqui, tá? Essa aqui é a anamnese. Então, vocês viram lá, a anamnese dirigida vai ser esse aqui, tá? Oxi, saiu, foi? Eu acho que é o movimento da caneta, né, que faz sair esse negócio. Ah, tá. Então, 1 minuto, gente, desculpa. Então, é esse aqui. Caso eles falem assim, além da... Um exemplo, se eles quiserem falar anamnese dirigida, vocês vão focar nisso aqui. Se eles falarem assim, anamnese, exame físico ou consulta, vocês vão continuar. Então, vocês vão perguntar a história patológica pregressa, vão fazer o caso CIMUC. Esse aqui tá lá em anamnese geral, tá? Para vocês entenderem esses macetes. Eu vou só citar os macetes para vocês entenderem a sequência. Depois, vamos fazer a história familiar, que vai ser o PACA. Depois, vamos fazer os hábitos. Eu dividi os hábitos tanto em sociais, que vai ser o TEDS-VAMOS, como em hábitos fisiológicos, que vocês vão fazer o VASA, mais eliminações urinárias evacuatórias, xixi e cocô. E, terminando isso aqui, vocês vão para o exame físico, tá? É praticamente isso. Esses aqui que eu acabei de citar, gente, eu não vou dar ênfase aqui, porque aqui é para obstetrícia, só para vocês entenderem a sequência. Caso vocês tenham dúvida, tem vídeo lá no YouTube da base do esqueleto geral. E aí tem cada significado de cada macete que eu falei aqui para vocês lembrarem, tá? Aqui, uma observação. O que vai acontecer? Vai acontecer da paciente ter consulta no pré-natal ou alguma intercorrência perto do trabalho de parto ou durante o trabalho de parto ou ter alguma intercorrência. Nesse caso aqui, gente, vocês não vão demorar fazendo aquela anamnese grande, aquela anamnese que eu acabei de falar para vocês, porque ela tá passando mal, ela corre risco de vida materno-fetal. Então, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão fazer uma anamnese rápida, vão fazer a estabilização do paciente, tá? Aqui vocês usam o ABC. Tudo que for emergência, vocês podem fazer o ABC, via aérea, respiração e circulação. Vão estabilizar a paciente e após isso, sobrou tempo, vocês vão destrinchando. Porque aqui a nossa prioridade é salvar a vida dela, então a gente não vai demorar muito em anamnese. Isso aqui, gente, se aparecer isso aqui, não vai ser em pré-natal, tá? Por isso eu coloquei observação. É só para agregar essa aula aqui e aproveitar para vocês poderem ver. Então,
coloquei, quando tiver isso, vocês vão perguntar a história da gestação atual. Vocês sempre vão perguntar a história da gestação atual para poder fazer uma investigação do feto também, para ver se ele tem algum sofrimento agudo nesse momento. E aí, eu coloquei paz. Então, a gestante, quando ela tá gestante, ela só quer paz. E aí, o meu paz aqui, eu coloquei com S, tá, gente? De propósito. Eu sei que é com Z, mas eu coloquei S de propósito. Então, você lembra? A história de gestação atual, gestante só quer paz. O que é paz? P de percepção fetal atual. Você vai avaliar se tem presença de movimentos, se tem algum sintoma relacionado depois da gestação ou durante a gestação. O A de atendimento prévio, para ver algum fator de risco sobre o pré-natal. Então, quantos atendimentos prévios você teve? Quantas consultas no pré-natal? Número de consultas? Teve pré-natal? Se teve pré-natal, você pergunta o número de consultas. Quais foram os exames feitos? Ah, foram esses. Você trouxe, tá com você? Mais ou menos isso. Não fez, solicita já os exames que precisam. Aí aqui entra o testar, que é os exames de rotina, tá? E aqui tem alguns específicos, dependendo da gravidade, tá? S de sangramento recente. Se teve sangramento, o que vocês vão perguntar? Vocês vão destrinchar o sangramento. Então, você vai perguntar, teve sangramento recente? Caso ela fala, não consta, então a estação não é sobre sangramento, você segue. Mas caso ela fala, ai, doutora, teve um sangramento sim, tal, ela pode até falar assim, foi um sangramento vermelho vivo, com coágulo. Mesmo ela falando as características do sangramento, vocês vão perguntar novamente, tá? Porque na vida real, o paciente falou a característica do sangramento, você não vai acabar de perguntar uma coisa que ele acabou de falar, né? Mas no Revalida é necessário, você terminou de falar, você pergunta novamente. Por quê? Para você pontuar no PEP, porque aqui nossa intenção é você pontuar no PEP. E lá no PEP vai estar só escrito assim, perguntou isso, isso, isso. Se não perguntou, perdeu o ponto. Entendeu? Mesmo se você falar, mas o paciente falou e tal, eles não ligam para isso. Tem que tomar cuidado com isso. Então, vocês vão fazer o DOC, que é o quê? Tem dor associado? Como que é o odor? É fétido? Como que é a cor? O outro C aqui é de consistência. Como que é a consistência? Tem coágulo? Então, vocês vão destrinchar essa informação que ela acabou de ver para vocês. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Tá, vou continuar. Terminou a anamnese, gente, a gente vai para o exame físico. O exame físico aqui vai ser um exame físico direcionado, para não ficar uma aula muito extensa, tá? O que significa direcionado? Direcionado para o exame físico obstétrico. Então, quando eu falo isso, quero que vocês entendam que vai ser exame físico geral, aquele geral, sinais vitais, dados antropométricos, ectoscopia de pele, mucosas, fazer todo aquele exame físico geral, mais esse direcionado, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês o direcionado, porque aqui é a aula de obstetrícia. Quem não viu, não precisa ver sobre o exame físico geral, tem também na aula lá do esqueleto base, tá? Do esqueleto geral base, no YouTube. O que eu coloquei aqui para me lembrar do exame físico obstétrico geral, direcionado, desculpa, alfa. Então, esse aqui é o que você precisa avaliar no exame físico obstétrico. O que é esse alfa? Alfa. A de altura uterina, L de Leopold, F de fetal e A de atividade uterina, tá? Então, vai ter duas ocasiões. Vai ter a ocasião que eles vão falar, caso se for necessário exame físico, não toque no paciente, verbalize. Se for para verbalizar, vocês só vão citar esses passos. Então, você me autoriza a realizar seu exame físico obstétrico? Autorizo. Espera ela responder. Vou realizar meu exame físico obstétrico avaliando a altura uterina, manobras de Leopold, a ausculta fetal e a atividade uterina. Vocês só vão citar. Caso não tenha essa observação de não tocar no paciente, vocês vão verbalizar tudo que vocês vão fazer na paciente, tá? E vão sempre avisar. Então, na altura uterina. Agora eu vou medir sua barriga para ver como está o crescimento do seu bebê. Ponto, tá? A altura uterina é o quê? Vai posicionar a paciente de barriga para cima, com as pernas esticadas, descruzadas, com os braços paralelos ao abdômen. Vocês vão pegar uma fita métrica, vão pegar desde da síntese púbica aqui, vão pegar então a parte não fixa, que é a ponta da fita métrica,
colocar na síntese pública, vai esticar. Aqui ela tem que colocar entre os dedos aqui, ó. Vai esticar até o fundo uterino. E aí vocês vão avaliar quantos de centímetro teve a altura uterina dela, vai plotar no gráfico para avaliar se está menor, se a altura uterina dela está menor para a idade gestacional ou está maior. Se tiver menor, pode ser tanto oligodrâmico ou uma restrição de crescimento intrauterino, já encaminha para o pré-natal de alto risco. Se tiver normal, você vai verbalizar risco habitual, que não tem risco de nada. Se tiver aumentado, geralmente pode ser polidrâmio, já rastreia diabetes. Diabetes é uma das principais causas que pode causar polidrâmio. Então, mais ou menos dessa forma, tá? Leopold, o que vocês têm que saber? Que Leopold vocês só vão fazer a partir de 20 semanas, tá, gente? Antes de 20 semanas, vocês pulam Leopold e não verbalizam, porque não vai ter nem barriga para ver. Depois, lá na frente, eu vou mostrar para vocês como que é. Mas vocês... Não vai ter nem barriga, não vai ter como nem fazer a manobra, praticamente é isso. Então, não tem como, não precisa verbalizar. Então, você vai falar, vai verbalizar. Vou realizar a palpação abdominal, vou examinar sua barriga para sentir. Aqui é para vocês lembrar os passos. Então, o que eu coloquei na minha cabeça para me lembrar, que eu me confundia muito? O bebê está no spa. A barriga está cheia de líquido amniótico, ele está numa piscina, está no spa. Spa. S de situação, P de posição, A de altura e o último A é de apresentação ou de insinuação. Eu coloquei A aqui para ficar mais fácil para mim, do bebê. Então, você vai falar, ó, vou examinar sua barriga para sentir situação, posição, altura, apresentação do bebê através das manobras de Leopold. Você me permite? E aí vai fazer. Fetal, ausculta fetal. Então, para que você vai fazer a manobra de Leopold? Para você localizar o dorso do bebê e no dorso do bebê vocês colocarem o aparelho de ausculta fetal para poder sentir o coraçãozinho dele. Então, sempre verbalizando. Agora eu vou ouvir o coraçãozinho do seu bebê, tudo bem? Pronto. Quanto que é o batimento fetal normal? É entre 110 e 160, tá? Vocês têm que saber disso. Atividade uterina. Caso tenha que tocar no paciente. Então, vocês sempre vão verbalizar. Então, vou realizar atividade uterina, verificando a frequência das contrações em 10 minutos, a duração de intensidade pela palpação e tônus uterino basal entre as contrações. Ponto. Esse que é o valor normal. Então, vocês têm que saber que o valor normal é de 2 a 5 contrações regulares em 10 minutos, em 40 a 60 segundos. É trabalho de parto normal, tá? É normal. Isso aqui é mais direcionado também para trabalho de parto, tá? Caso eles peçam isso aqui, estiver na tarefa de vocês, gente. Caso não tenha, vocês só vão citar de uma forma rápida esse alfa. Exame físico ginecológico. Então, além da mulher estar gestante, ela é mulher. Então, você também tem que avaliar a mulher. O exame físico obstétrico é para avaliar o bebê. O ginecológico é para você avaliar a mulher também. Aqui, é muito raro você fazer toque vaginal. Mas aqui vocês vão ter que avaliar na hora se vai ser necessário ou não. Um exemplo, uma estação que não realiza toque vaginal e você precisa verbalizar que contraindica toque vaginal. É a placenta prévia, tá? Porque pode dar infecção. Então, quando não precisar fazer toque vaginal, é uma dica também. Tudo que não precisa fazer, se você lembrar, verbaliza que é contraindicado. Ganha ponto, tá? Então, aqui na placenta prévia, ganharia ponto se você verbalizasse que é contraindicado toque vaginal. E esse IE é o quê? Então, esse IE, vou colocar aqui até para não sumir, vocês acompanharem. O I é de inspeção e o E é de exame especular, tá? Esse exame especular, gente, não é especuloscopia, que a gente fala em espanhol, viu? Eles não consideram falar especuloscopia. Já teve estação que teve pessoas que falaram especuloscopia, eles não consideraram. É exame especular, tá? A inspeção, vocês vão fazer tanto a parte externa como interna. Então, a parte externa, inspeção vulvar, que é a parte externa da vagina, inspeção vulvar e da vagina, que ela é mais interna. E vaginal. E exame especular, tá? Toque vaginal, se necessário. Isso que vocês vão verbalizar aqui.
bem rápido. Exame, aqui ó, mais exame físico mamário. Exame físico mamário também é bem rápido, só se tiver alguma queixa em relação a isso. E se tiver queixa, já não é pré-natal, porque pré-natal geralmente é rotina. Como que vocês vão falar? Vocês vão só citar os passos. Então, todo o exame físico, gente, vocês precisam pedir autorização. Eu já pedi no geral. Não, cada passo vocês precisam pedir autorização. Porque toda mulher que já foi no ginecologista sabe que pede, antes de avaliar, né, o exame físico ginecológico da vagina da mulher, o doutor sempre pergunta, eu vou iniciar, tá se sentindo com desconforto? Caso sinta desconforto, me avise. Aqui a gente tem que pedir autorização no exame físico ginecológico, tem que avisar. A pessoa não chega de você já querendo fazer exame físico ginecológico, não é assim, tá? Que no exame físico mamário é a mesma coisa. Vou realizar exame físico mamário, se me permite, vou avaliar a inspeção estática e dinâmica e palpação das mamas, tá? Sem luvas, tá? Muito importante verbalizar isso. Aqui, você não faz, é muito difícil, muito raro, eu não vi ainda, fazer expressão mamária em gestante, tá? Eu acho que é até contraindicado estimular isso agora. Então, é bem rápido aqui. Aqui vai ser mais destrinchado em ginecologia mesmo, aqui obstetrícia, você só tem que rastrear se tem alguma intercorrência ou não. E é mais ou menos isso aqui, o exame físico direcionado. Vocês têm alguma dúvida? Posso continuar? Estou muito rápido, preciso ir mais devagar, vocês vão me avisando, gente. Tá? Tá então, ótimo. aqui eu... Tá bom, doutor Gabriel? Uhum. Tá, então aqui, ó, vamos supor que eu tô numa estação. Ele falou para mim verbalizar e não tocar a paciente. De uma forma rápida para vocês verem o resumo geral do exame físico direcionado. Como vocês vão falar? Vocês têm que lembrar que vocês vão verbalizar assim, ó. Você me autoriza a fazer seu exame físico obstétrico? Autoriza. Vou realizar exame físico obstétrico avaliando a altura uterina, manobras de Leopold, se mais que 20 semanas, o feto com a ausculta fetal e atividade uterina. Você me permite fazer seu exame físico ginecológico? Permito. Vou avaliar exame físico ginecológico, inspeção vulvar e vaginal, exame especular, toque vaginal se necessário. Vou avaliar também seu exame físico mamário, com inspeção estática e dinâmica e palpação das mamas sem luva. Sem luva. Você me permite? Permite. Pronto, é assim. É bem rapidão, tá? Aqui, qual que é o terceiro tópico? Estratificação de risco. Aqui a gente até entrou um pouco nele lá na altura uterina. Isso aqui é muito importante para aqui, porque é aqui que você vai decidir onde a sua paciente vai continuar o pré-natal. Se ela vai continuar com você na atenção primária mesmo, ou ela vai ter que ir para uma atenção secundária, para um obstetra, tá? Se ela for continuar com você, não tem risco nenhum, nós verbalizamos risco habitual. Caso ela tenha alto risco, aí você precisa saber identificar as principais causas de alto risco e verbalizar que está encaminhando a paciente para um pré-natal de alto risco, mantendo acompanhamento dela de forma longitudinal na unidade básica de saúde, tá? Então, você vai encaminhar ela para um pré-natal de alto risco, mas você não vai perder contato com ela, você vai continuar acompanhando ela na unidade básica de saúde, tá? Então, quando que ela vai ter alto risco? Extremos de idade. Então, ou ela tem menos que 15 anos, que é gestação na adolescência, ou tem mais que 35 anos. Gestações múltiplas, então gestação gemelar, hipertensão arterial sistêmica ou hipertensão gestacional, diabetes, cardiopatia, nefropatia. Resumindo, praticamente se ela tiver qualquer comorbidade dessas principais que são bem prevalentes, já é alto risco, tá? Qualquer hemorragia, pré-eclâmpsia prévia, índice de massa corporal extremo, então ela é obesa. Então, isso aqui tudo vai ser alto risco, vocês vão encaminhar para o alto risco, porém vão continuar acompanhando ela de forma longitudinal na unidade básica de saúde, tá? Beleza. Além dessa estratificação por essas causas aqui que eu acabei de falar para vocês, tem outra forma também de rastrear. Então, você fez essa pesquisa, a paciente não tem nada disso, tá? Você vai fazer isso tudo na anamnese. Você vai perguntar se ela tem alguma comorbidade,
se ela teve algum antecedente ruim, como pré-eclâmpsia, você vai fazer tudo isso na anamnese. Índice de massa corporal você vai solicitar em dados antropométricos. E descartou, ela não tem nada disso aqui. Vocês ainda vão continuar procurando se ela é alto risco. Como que vocês vão continuar procurando? Vocês vão avaliar a altura uterina dela. Por isso que a gente sempre mede a altura uterina e plota no gráfico. Por quê? Ela pode ter duas alterações. Ela pode estar para menos ou para mais. E qualquer uma dessas alterações é alto risco. E você já encaminha para o alto risco também. Caso esteja normal, continua na unidade básica de saúde e vocês verbalizam, ó, minha paciente apresenta risco habitual, pois a altura uterina está dentro dos parâmetros normais. Verbaliza onde que está o percentil, tá? Geralmente é entre o percentil 10 e 90. Se tiver menos que percentil 10, pode ser a causa para menos, né? Então, pode ser tanto o liquidrame, que é a diminuição do líquido amniótico, ou restrição do crescimento uterino. Você vai ter que fazer uma investigação, tá? E encaminhar também. Caso seja maior que percentil 90, então é para mais. Então, tá aumentando o líquido amniótico. Pode ser, então, um polidrâmio. Mas por que ele tá polidrâmio? Qual que é a causa desse polidrâmio? Porque quando tá polidrâmio, é porque o bebê tá fazendo muito xixi, esse xixi tá se transformando em líquido amniótico e tá aumentando esse líquido amniótico. Por que ele tá fazendo muito xixi? O que faz a pessoa ter poliúria? Pode ser uma insulina, uma diabetes ou uma falta de insulina. Se o bebê tiver falta de insulina, ele pode ter uma poliúria. E se ele tiver poliúria e falta de insulina, provavelmente a paciente tem uma diabetes. Então, sempre procurar a causa. E por isso que vocês vão encaminhar para o pré-natal de alto risco, tá? É bem fácil isso aqui. Quando vocês estiverem treinando, vocês vão perceber que é bem fácil. É só aprender a verbalizar. Vocês têm alguma dúvida aqui nesse tópico de estratificação de risco? Doutor, o HIV também entra como alto risco? Oi? Não entendi. Pode perguntar de novo? O HIV também entra como alto risco? O que entra como alto risco? Eu só ouvi a parte do alto risco. O que entra com alto risco? Não entendi. Desculpa. Se alguém entendeu o que ela falou... Paciente com HIV também entra no alto risco? Sim. Coloca na cabeça de vocês. Praticamente quase todas as comorbidades. Para vocês não errarem. Tá? Mais alguma dúvida? Resumindo, gente, sobre estratificação de risco. Vocês vão passar a consulta toda procurando se ela tem algum alto risco. Toda consulta, gente, que vocês fizerem, toda a estação que vocês fizerem, vai ser toda a estação vocês tentando descartar algum risco, algum sinal de alarme. Isso aqui é para geral, isso aqui é uma dica geral. Um exemplo, você está fazendo dengue, você vai ter que procurar sinais de alarme na anamnese, no exame físico. Se você está fazendo qualquer estação, você sempre vai procurar o pior. Lembre, assim, de ser humano, a gente sempre espera o pior. Depois que descartou tudo na estratificação de risco, ela não tem nada, ela não tem comorbidade. Só a paciente tem menos que 15 anos já é alto risco. Só em ela ser gemelar já é alto risco. Ela pode estar bem, pode estar estável, mas já tem que encaminhar, porque a gemelar, não vou entrar muito aqui, porque é mais específico, mas pode ter uma síndrome que o bebê pode ter mais nutriente que o outro, e pode acabar de um bebê ficar menor que o outro, e pode acontecer de um óbito de um bebê e outro sobreviver. É uma complicação específica da gestação gemelar. Por isso que eu acho difícil cair isso, entende? O que o INEP quer que vocês saibam? Eles querem avaliar se vocês sabem avaliar o pré-natal básico, aquele basicão, entendeu? Hoje eu vou gerar um novo link, porque vai acabar o tempo. Tá bom, vamos aproveitar e fazer uma pausa, então, de 4 minutos. Aí a gente volta às 7h10, tá bom? Pra tomar um café e no banheiro.
Então tá, gente, 7h10 nós voltamos, tá? E a gente começa pelo tópico 4. Ele vai gerar um novo link e vai mandar lá no grupo. Tá? Eu não sei se vocês ouviram, mas quando eu não lembro o nome dela. Foi uma pergunta boa que ela perguntou sobre HIV ser alto risco. Aí, para não ter erro, vocês sempre lembram que praticamente a maioria das comorbidades vai ser alto risco, tá? Por quê? Por que vai ser alto risco a maioria? Fala de uma forma geral, pra gente não perder tempo. Cada uma vai precisar de uma conduta específica para cada patologia. Então, por isso precisa de um acompanhamento mais direcionado, tá? E aí, o acompanhamento vai ser direcionado para cada doença que a pessoa tiver. Se é hipertensão, vai ser direcionado para isso. Se for, então, uma HIV, uma AIDS, vai ser direcionado para essa patologia que ela tem presente, tá? Mas resumindo, é porque precisa realmente de uma assistência maior do que um risco habitual, que é uma pessoa que não tem nada. Normal. Ok? Vou espelhar a tela. Tá tudo bem? Alguém tem mais alguma dúvida até aqui? Vou espelhar a tela aqui. Vamos continuar, então. Pra gente poder treinar, certo? O principal é treino. Tá, agora nós vamos pro próximo tópico. Aí. Próximo tópico é um tópico extremamente importante. Vejo que muita gente tem dificuldade. Eu tinha dificuldade, tá? Para saber realmente quais são os exames de rotina recomendado pelo Ministério da Saúde para o pré-natal. Aqui nós vamos seguir o que é recomendado pelo Ministério da Saúde, tá? Tem outras recomendações da Sociedade Brasileira de Obstetrícia, mas o que o INEP cobra é o Ministério da Saúde. Então, para vocês não confundir, pelo Ministério da Saúde aqui. Para mim lembrar na época, e para vocês lembrarem também, eu fiz um macete de testar. Esse macete é para vocês lembrar tudo que tem que solicitar. Então, você vai solicitar isso tudo na primeira consulta. Então, você vai perguntar lá naquele rastreio, você fez pré-natal? Quantos números de consulta? Não, doutora, eu não fiz pré-natal, é minha primeira consulta. Aí você já liga um alerta. Eu vou ter que solicitar o testar aqui. Então, o que é o testar, gente? Testar vai ser T de tipagem sanguínea para fazer o rastreio de incompatibilidade, né? Fator de RH, combis indireto, caso tenha alteração no RH. Se não tiver alteração no RH, não solicita combis direto. Entrou agora, né? Que é a atualização, o HTLV, tipo 1 e 2, tá? Você pode verbalizar. O E é de exame, né? De urina. Então, você pode falar tanto sumário de urina, que fala muito no Nordeste, como exame de urina tipo 1, exame de urina simples. Aqui, o que é importante é vocês saberem que vai solicitar urocultura junto com o exame de urina. Por que vocês vão solicitar e o Ministério da Saúde recomenda para todas as pacientes? Se vocês entenderam por quê, fica mais fácil de vocês lembrarem. Vocês lembram que tem a bacteriúria assintomática, que é basicamente o quê? A paciente tem mais que 100 unidades formadoras de colônias de bactéria na urina, só que ela não tem sintoma nenhum. Então, como que você vai descobrir essa bacteriúria assintomática que precisa ser tratada em gestante? E ela é apenas tratada em gestante, porque pode dar prematuridade, pode dar sofrimento fetal, se ela não tem nenhum sintoma, se você não tem sintoma nenhum na anamnese. Então, essa urocultura serve para fazer esse rastreio de bacteriúria assintomática. Caso ela tenha, você já pode realizar o tratamento, que é o mesmo da cistite. Geralmente usa, dependendo da idade gestacional, a nitrofurantoína. Se você não tiver... eu não lembro a idade gestacional. Usa cefatexima, para você não correr risco. Fosfomicina. Fosfomicina não tem muito no SUS, né? Geralmente é mais nitrofurantoína. Então, é basicamente isso. Por isso que tem que solicitar urocultura. Tem pessoas que acham, urocultura? Sim. E aí as pessoas tentam decorar e não tentam entender o porquê. Quando você entende que tem que solicitar urocultura para fazer o rastreio de bacteriúria assintomática,
ou seja, a pessoa tem bactéria na urina, mas ela não tem sintoma nenhum, aí você entende por que tem que solicitar a urocultura, para poder realmente realizar esse rastreio. O S, de sexualmente transmissíveis, então vocês vão solicitar sorologias para HIV, para hepatite B, C, para sífilis, VDRL, anti-HCV, tá? HBsAg, vai solicitar tudo, tá? Para isso aqui fazer o rastreio. Aqui, ó, o anti-HCV, que é a hepatite C, é recomendado, tá? Apesar de não estar em todos os protocolos antigos. Então, depois que eu coloquei esse asterístico, mas eu sempre solicito hepatite B e C, tá? Você não vai perder ponto solicitando. A hepatite C também não tem ponto negativo, quase não tem ponto negativo no INEP. O T de toxoplasmose, então, eu solicito sorologia IgM, IgG, tá? Na primeira consulta. O A de anemia e A de açúcar. Então, hemograma completo. Glicemia de jejum sérica, tá? R de repetir com 30 semanas, tá? Que é mais ou menos no terceiro trimestre, que tá mais perto do parto. Então, o que vocês vão repetir? O hemograma completo, VDRL, HIV, HBsAg, glicemia de jejum sérica, urina simples e urocultura, tá? Beleza. Mas ela não tem, né, 30 semanas, ela já passou da primeira consulta, vamos falar que ela está na segunda consulta, mais ou menos em 24 a 28 semanas. Qual que é o exame que você irá solicitar? Então, aí, eu vou mostrar lá na frente que eu fiz um macete para lembrar também. O que é importante eu avisar para vocês? Que vocês precisam ter isso bem esclarecido na mente de vocês. O Ministério da Saúde, ele fala lá nos protocolos que ele tem de pré-natal que não é obrigatório exame de imagem na primeira consulta. Não é obrigatório, gente. Não quer dizer que você não pode fazer, mas não é obrigatório fazer, tá? E o INEP adora essa pegadinha, então já caiu em teórica, pode colocar alguma questão, na estação pode colocar como dúvida, tá? Na paciente, você solicitar aqueles exames todos, solicitou todos os exames laboratoriais, o testar. E a paciente fala assim, ai, doutor, você não vai me pedir nenhum exame de imagem, não vai me pedir nada. E a primeira consulta dela, aí você verbaliza, olha, não é obrigatório realizar exame de imagem na primeira consulta, conforme recomendado no Ministério da Saúde. Esse aqui é uma divergência que tem com a Sociedade Brasileira de Obstetrícia, tá? Por isso que é bom estudar em cima de protocolos do Ministério da Saúde. Sobre a eletroforese de hemoglobina, gente, alguns documentos do Ministério da Saúde recomendam, mas não é a rotina obrigatória, tá? Mas, se você solicitar, você não perde ponto também, eletroforese de hemoglobina, tá? Você avaliar se tem anemia falciforme, principalmente se for uma mulher de raça negra, né? Se for uma mulher preta, morena, que tem um fator de risco para poder passar essa anemia falciforme pro bebê, sempre é bom solicitar também eletroforese de hemoglobina. Ok, tendo isso em mente, a paciente agora já teve a primeira consulta, ela não está com 30 semanas ainda para a gente repetir aqueles exames. Quais os exames que preciso, é obrigatório, né? Solicitar. Então, eu fiz um macete aqui para mim no tempo lembrar e vocês lembrar também. Quando que você vai usar ele? Quando a paciente tiver entre 24 e 28 semanas. Então, ela tem entre 24 e 28. Vocês vão lembrar do TUSEI. O que é TUSEI? TUSEI é T de TGO, 75 gramas, né? Então, prova de tolerância oral à glicose. Vocês vão solicitar. Vocês vão solicitar isso aqui, gente, caso a glicemia da paciente, aquela glicemia sérica que nós solicitamos lá na primeira consulta, que está lá dentro do testar, estiver menos que 92, tá? Ou seja, a gente sempre vai procurar o pior. Então, a gente fez a glicemia sérica na primeira consulta, tá normal, menos que 92, a gente não vai parar por aqui. Com 24 a 28 semanas, nós vamos retornar o rastreio de diabetes, nós vamos administrar 75 gramas
de glicose via oral para a paciente e nós vamos avaliar como o corpo dela vai responder com essa administração de glicose. Após 1, 2 horas, tá? É muito importante. Caso aqui, na primeira consulta, deu alterado, aí já vai ser uma estação relacionada a diabetes, tá? A diabetes, ela pode ser tanto prévia ou ela pode ser diabetes gestacional. Então, sempre procurando o pior. Deu negativo, a gente não vai parar por aí, a gente vai sempre... Agora, eu vou ver como que o corpo dela vai reagir se eu administrar 75 gramas de glicose. Eu vou observar essa paciente por 2 horas. E vou começar a avaliar ela, né, coletando a glicemia capilar. É mais ou menos isso. E aí tem os parâmetros de 1 e 2 horas, que é específico para a estação de diabetes. Não vou entrar aqui para não estender muito, tá? O de urina, tipo 1, ou simples, tá? E sempre avaliar as intercorrências. Essa de sorologia para HIV, tem que repetir aqui. Caso ela tenha, para a gente poder fazer sempre a profilaxia intraparto. Essa de sorologia para sífilis, com VDRL. E de exame imunológico, então, combis indireto, se tiver RH negativo na tipagem sanguínea, que é o T do testar, que nós solicitamos na primeira consulta. Ok? O I do TUSEI é ok. Então, é só para a gente lembrar quando que vai ser indicado o ecocardiograma fetal. Quando que nós vamos indicar? Então, se tiver alguma história familiar de cardiopatia congênita, se ela for idade avançada, mais que 35 anos, se ela tiver mais que 35 anos, só isso, já pode indicar uma eco fetal, tá? Se tiver diabetes mellitus, infecções maternas, aqui entra tudo, TORCH, ISTs, uso de drogas, alguma doença de base reumatológica, como lúpus com anti-RO positivo, tá? Esse anti-RO aqui, gente, ele é específico para a parte gestacional, porque ele vai indicar uma alteração congênita. Então, como que eu lembrava para lembrar? Esse anti-RO, eu lembrava de Papai Noel. Então, vai indicar uma alteração congênita, tá? Ele é específico para isso. É só para vocês lembrar, tá? O anti-SM, que é específico também para lúpus. Eu lembrava que sim. Eu lembrava assim, S de sim. Sim, é específico para lúpus, tá? Porque aquele FAM pode estar positivo em várias outras doenças. Para lembrar desses anticorpos, eu fiz vários macetes, mas aí conforme nós vamos fazendo as aulas, eu vou passando para vocês, tá? Ok, vocês têm alguma dúvida até aqui? Posso continuar? Ok, vou fazer um resumo geral aqui, então. Como vocês vão verbalizar? Chegou uma paciente, você perguntou, já fez algum pré-natal prévio? Ai, doutora, eu já fiz a primeira consulta. É a minha primeira consulta. Ou quantas consultas você fez? Ah, eu fiz uma consulta. Ok. Vai olhar a idade gestacional. Tá entre 24 e 28 semanas, vocês vão fazer o TUSEI. Lá, então, vocês vão verbalizar. Solicito prova de tolerância oral no paciente, com infusão de 75 gramas de glicose, urina tipo 1, sorologia de HIV, sífilis com VDRL e combis indireto vai ser só se tiver o RH negativo. E ponto, é isso. É isso que vocês vão verbalizar, tá? Ok, prosseguindo. Tem alguma dúvida até aqui? Ok. Eu só fico ouvindo o povo pluf, então eu entendo que não tem dúvida. Tá, então aqui, a partir de 36 semanas, gente, vai ter um exame específico, além do testar, que é muito importante. E aqui, o testar se repete com 30 semanas, mas aqui tem que ser a partir de 36, tem que ser bem perto do parto, tá? Porque isso aqui vai ser em relação à prevenção de infecção durante o parto. Então, por isso tem que ser perto do parto. Que vai ser uma infecção que pode acontecer, e é muito comum, pelo estreptococo do grupo B. Então, como que vocês vão fazer esse rastreio? Esse rastreio que não é laboratorial, não é de imagem, é uma cultura, tá? É um SUAB, pode ser, tem lugares que fala SUAB, reto vaginal, para pesquisa de estreptococo do grupo B, tá? Profilaxia se positivo, gente. Então, vocês sempre vão fazer uma profilaxia intraparto para não infectar o bebê também. Então, é para isso que serve a profilaxia
do estreptococo do grupo B. A paciente já está infectada, deu positivo, mas nós quer proteger o bebê para ele também não ter uma infecção congênita, neonatal, tá? E o INEP ama isso aqui. E esse aqui vai ser, se tiver positivo, vai ser uma estação só sobre isso, tá? Tá extenso aqui, porque isso é uma base geral. E aí, se tiver positivo, vai ser uma estação sobre isso, e aí, cada estação que for alteração vai ter um tratamento específico para cada. Eu não vou me aprofundar aqui mais uma vez, porque aqui é o normal. Ok. Sobre exames de imagem. O Ministério da Saúde, ele fala que não é obrigatória a ultrassonografia na primeira consulta, tá? Pode ser solicitado conforme o risco. Então, se a pessoa tem um alto risco, se tiver alguma dúvida diagnóstica, mas não é obrigatório. O que ele recomenda? Ele recomenda pelo menos uma ultrassonografia até 24 semanas, tá? Para quê? Para quê que você vai fazer isso? Todo exame que você solicitar, você tem que saber para quê. Então, para você fazer a datação, a data provável do parto, para você avaliar a morfologia inicial, ver se tem alguma síndrome de Down, que você pode avaliar pelo ducto nasal, né? E a vitalidade fetal, para ver se ele está bem, se ele está tendo algum risco, algum sofrimento fetal. Então, é para isso, tá bom? Aqui tem uma divergência entre o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Obstetrícia, então vocês têm que tomar cuidado com isso aqui. Por isso que eu coloquei essa mulherzinha aqui. Ok. Vocês têm alguma dúvida até aqui, gente? Continuando. Quinto tópico, a conduta do pré-natal. Então, conduta do pré-natal, de forma geral. Você tem que atualizar o cartão da gestante, então é a primeira coisa que você pergunta. Tá lá no G de gestante. Trouxe cartão de gestante? Ah, doutora, trouxe, tá aqui. Ai, doutora, eu não tenho. Verbaliza. Vou, então, tá? Eu vou, então, criar o seu cartão de gestante e vou disponibilizar, tá bom? Para você. Caso ela tenha, irei atualizar o cartão da gestante, sempre verbalizando. Solicitar os exames conforme o trimestre da paciente, que eu acabei de falar para vocês. Então, o trimestre vai ser dividido entre a primeira consulta, depois em semana de 24 a 28. Depois você vai repetir a primeira consulta com 30 semanas, que é o mesmo macete, o testar. E depois disso, 36 semanas, que vai ser aquele suave, retovaginal para estreptococo do grupo B, tá? É 36 semanas isso aqui, porque tem relação ao parto. Então, não adianta você colher esse suave antes, porque você precisa fazer a profilaxia intraparto, não é durante a gestação. Por isso tem que ser nesse aqui, tá? Ok. Uma dica que eu vou passar para vocês, não sei se vai ajudar ou não, que eu fiz, que eu até parei aqui, falei, não sei se eu falo, mas eu vou falar. Para vocês lembrarem, porque a gente pensa, meu Deus, tá muito tarde. Vocês lembram assim, 36, para vocês diferenciar de 30 do 36. 6. Lembra de cesárea. 6 de cesárea. Então, cesárea vai ser parto. Então, vai ser com 36. Não sei se vai ajudar vocês ou não, mas eu vou fazer isso para lembrar mesmo. Se alto risco, sempre encaminhar para maternidade de referência, tá? Ajustar a consulta conforme o risco, que nós vamos falar lá na frente. E o planejamento do parto, tá bom? Então, sempre vocês têm que fazer... Essa aqui é a conduta, é o combinho geral do pré-natal. Vocês têm que terminar o pré-natal fornecendo isso aqui para paciente, tá? Aqui, a data provável do parto vai ser aquela regra de Nageli, que aí vocês vão fazer aquela conta de Nageli. Lá na frente eu vou falar para vocês como que faz, porque é melhor falar olhando para vocês, que é que vocês veem, mais ou menos. Que tem uma dica, não sei se vocês conhecem, mas tem uma dica que você usa o dedo da mão, para vocês saber a quantidade de dia de cada mês. Tem dia que é 30, tem dia que é 28. Ok. Aqui, o tópico 6, orientações obrigatórias. Esse aqui é praticamente o último, tá? Esse aqui é uma orientação obrigatória, ou seja, você não pode deixar a paciente sair da pré-natal sem fornecer essas orientações, tá?
que é como se fosse uma educação em saúde. E esse papel é do generalista. Então, você sempre tem que informar sinais de alarme. Então, ó, caso tenha sangramento, dor forte, febre, retorno imediato. Vai orientar sobre alimentação, atividade e suplementação. Coloquei em negrito aqui, que lá na frente eu destrinchei e vou mostrar para vocês, tá? Vacinas, vocês têm que verbalizar e orientar sobre as vacinas, tá? Hepatite B, DTPA é obrigatório após 20 semanas também. Vocês perceberam que a maioria é 20 semanas, a nota de corte? Então, não sabe semanas, vai no de 20 semanas, tá? Covid e influenza. Então, o que eu fiz para lembrar, tá? Esse aqui é as vacinas que tem que dar na gestação, tá? Você tem que avaliar isso aqui. Eu fiz assim, ó, bebê de Covid influencia, para poder lembrar. Então, o bebê vai ser de hepatite B, ela tem que ter 3 doses, caso não tenha completa, tá? O D é de DTPA, e aí você já avalia também sobre a presença da vacinação do DT, tá? De difteria e tétano, mais o DTPA. O DTPA você vai fazer independente se ela tem vacina ou não. Toda gestação tem que fazer o DTPA a partir da 20ª semana para proteger o bebê, tá? Para proteger o bebê contra a coqueluche. E o DT, você tem que avaliar se ela tem. Se não tiver, você completa. Covid-19, tá? Tem que ver se ela tem, cada 6 meses. E o influencia é de influenza anual, que é um grupo de risco. A gestante. Ela se torna uma imunodeprimida quando é gestante. Então, sempre dá influenza também. Mas o que você tem que avaliar? Ganho de peso ideal. Então, aqui eu fiz um resuminho para vocês lembrarem. Vocês vão avaliar o ganho de peso da paciente através do MC. Caso a paciente seja normal, o MC vai ser menos que 25. Ou seja, se é menos que 25, o valor que vai estar lá é 24,9, até 24,9. Então, eu coloquei menos que 25, fica mais fácil de lembrar. E aí, ela vai ser de 11,5 até 16. Então, o que eu indico vocês quando for estudar? Pega o limite, que é mais fácil para vocês verbalizar, tá? Então, até 16. Então, se a paciente for normal, você sempre verbaliza. Ó, o paciente apresenta peso ideal, tá? IMC está dentro da normalidade, menos que 25. O peso, você pode ganhar até 16 quilos na gestação. Ponto. É isso. Saúde sexual e trabalho, então, sempre orientar sobre o uso de preservativo, porque, como mesmo ela está gestante, mas ela tem que usar preservativo, porque é o único método de barreira que protege contra ISTs. Então, sempre verbaliza isso, tá? Sobre o trabalho, se ela trabalha, sobre a licença maternidade, gente. Então, o tempo de licença maternidade que ela tem, os direitos que ela tem por ser mãe, tá? Um exemplo, ela trabalha, né? Ela tá de licença maternidade. Ou ela trabalha e tá grávida. Ela não pode ser demitida. Ela tem direito, a gestante, ela tem direito de não ser demitida. O patrão não pode demitir ela enquanto ela estiver gestante, tá? Porque entende que ela é um grupo de risco, é vulnerável, então tem que esperar ela passar essa fase, tá? Fala para ela que ela tem direito à licença maternidade, 180 dias a 360 dias, dependendo se for prematuro ou não, aí depende da prematuridade. Sempre informar isso, porque é um papel nosso, como generalista, passar isso aqui para a paciente, tá? Sobre a ordenha da amamentação, se ela pretende voltar ao trabalho logo após, tudo isso. Sempre verbalizar o retorno da paciente, tá? Conforme o trimestre que ela tiver. E sempre orientar a paciente. Olha, não existe alta do pré-natal, tá? Nós vamos te acompanhar até após o nascimento do bebê, até o puerpério. Então, sempre verbalizem isso. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Ok. Aqui, galera, já terminei os 6 tópicos da aula. Esse aqui eu coloquei extra para vocês, vou passar de uma forma rápida. Coloquei mais para vocês dar uma lida, porque pode ficar algumas dúvidas. Eu acho interessante vocês saberem, tá? Então, em orientações gerais, vai ser uma educação em saúde,
eu grifei lá alimentação e atividade física e falei que ia destrinchar com vocês. Por quê? A alimentação aqui vai ter algumas dicas, algumas orientações que você vai ter que fazer que é específico para gestante, tá? A gente já sabe que tem que manter uma alimentação saudável, variada, que é para todo mundo, beleza. Agora, esse aqui é para gestante e tem que sempre falar: evite alimentos crus, como sushi, carne mal passada. Para quê? Vocês sabem para quê que tem que fazer isso aqui? Tá. Para prevenção de toxoplasmose, tá? Caso a paciente seja suscetível, ou seja, ela nunca teve toxoplasmose, você sempre verbalizar essa prevenção. Isso aqui é como se fosse uma promoção de saúde que você está fornecendo para o paciente. Ok. Tome bastante água, pelo menos 2 litros por dia, isso a gente fala para todo mundo, né? Continue tomando. Aqui é específico. Então, continue, reforcem a adesão dos suplementos. Continue tomando o ácido fólico, sulfato ferroso e cálcio, conforme orientado. Cálcio teve uma atualização em 2023, agora, recente, tá? Sobre o cálcio. Que eu, lá na frente, quando entrar em suplementação, eu vou falar para vocês, tá? O cálcio, ele não vai ser para todo mundo, não é de rotina. Esses dois é de rotina. Só que o cálcio, o que eles perceberam? Que a maioria dos pacientes das gestantes que frequentam o SUS, elas têm uma deficiência de cálcio. Como que você vai fazer esse rastreio? Lá na anamnese, você pergunta: bebe leite? Como que é sua condição financeira? Como que é seu ambiente socioambiental? Como é sua casa? Para você avaliar a parte financeira da paciente, se ela tem condição de se suplementar de forma adequada só com alimento. Porque perceberam que a maioria tem essa deficiência de cálcio no SUS. Então, ficou praticamente para a maioria passar cálcio. Então, você sempre faz esse rastreio antes. Caso ela tenha algum fator de risco, você já passa cálcio. Ok? Traduzindo, é melhor passar cálcio para todo mundo que está no SUS do que não passar e perder ponto por uma coisa que vocês sabiam, mais ou menos isso. Atividade física. Então, para todo mundo, vocês vão falar para fazer atividade física. E aqui, se ela tiver em risco habitual, verbaliza, porque tem gestante que tem medo. Eu não vou fazer atividade física, posso ter um parto prematuro, pode acontecer alguma coisa. Então, você tem que falar, pode continuar, só que tem que ser leve, não pode ser intenso. Mas é bom você continuar fazendo atividade física. Então, pode continuar suas atividades físicas normais, mas evite esforços excessivos. Se vai para academia, não pega muito peso. Essas coisas. Caminhadas leves. Se sentir dor, desconforto, pare a atividade. Não faça mais essa atividade. Sempre verbalizar isso, que é um pouco mais específico aqui na gestante, tá? Ok. Tem alguma dúvida até aqui, gente? Eu deixei bem mastigado aqui, até o jeito que vocês têm que falar, para realmente vocês não perder tempo. Aqui, bloquinho de suplementação. Gente, então aqui é um bloquinho de suplementação. Esse aqui vocês vão pegar caso vocês pegou todo o pré-natal, tá? Pegou aquela base. Eu quero aprofundar um pouco mais. Então, isso aqui é um material extra que eu deixei disponível para vocês. Como vocês vão fazer o bloquinho de suplementação? O ácido fólico, o que ele serve? Ele serve para fazer o fechamento do tubo neural do bebê. Então, o ideal dele mesmo é ser iniciado antes da gestação numa consulta pré-concepcional, que é muito raro. O que é a consulta pré-concepcional? Eu decidi engravidar, quero fazer uma consulta antes de engravidar, para poder preparar o meu corpo para receber meu bebê, para o meu corpo estar nas melhores condições para poder fornecer o melhor, porque ele vai morar dentro de mim, né? Falando assim, bem uma forma bem bruta. Para ele morar numa casinha boa. Então, essa consulta pré-concepcional é praticamente para isso, para você se preparar para poder receber o seu bebê de uma forma adequada. E o ideal dele é iniciar 3 meses antes da gestação e tomar até 12 semanas, tá? Por que até 12 semanas, gente? Porque depois de 12 semanas já tem a formação completa do tubo neural do bebê e não tem necessidade mais de tomar. Por isso até 12 semanas, tá?
Aqui a dose, 0,4 miligramas por dia. Geralmente eles não cobram dose, tá? Coloquei aqui só, se alguém tiver com curiosidade. Coloquei aqui como verbalizar em casa. Então, você vai falar de uma forma, ó, vou prescrever ácido fólico até 12 semanas para prevenir defeito do tubo neural. Pronto, você falou que vai prescrever, falou que vai prescrever, até quando e para quê, tá? Então, esse negócio de para quê, eles gostam muito. Então, solicitou um exame, se você lembrar para quê, verbalize. O ferro. O ferro, se ela não tiver nenhum risco, não tiver anemia, nada, ela tá boazinha, 40 miligramas por dia, tá? A partir da 20ª semana, a partir de 20 semanas. Por que a partir de 20 semanas, gente? Porque o ferro, ele dá muita náusea, muito vômito, muita gastura. E quando a paciente está menos de 20 semanas, os principais sintomas que ela tem é náusea, é gastura. E se você der ferro para ela antes disso, vai piorar o estado dessa paciente. E então é por isso que você vai suplementar ferro a partir da 20ª semana, tá? E vai continuar até o puerpério, tá? Muito importante vocês lembrar disso. Como vocês vão verbalizar? A partir da 20ª semana, a senhora vai usar ferro para prevenir anemia. Ponto. Aqui é de 40 a 60 miligramas por dia, tá? Coloquei dose mínima, porque sempre é melhor começar pelo mínimo e ir progredindo, mas tanto faz se for 40 ou 60, tá? Vitamina D, apenas se tiver deficiência. Então, vai verbalizar vitamina D só repor se houver deficiências nos exames, tá? Caso vocês queiram verbalizar. Cálcio. Então, foi atualizado pelo Ministério da Saúde em 2023, uma atualização recente. A dosagem de 500 a 1.000 miligramas por dia. Qual que foi essa atualização? A atualização foi: caso você perceba que a paciente tem um fator de risco, tanto na anamnese, seja por uma falta de suplementação, não toma leite, não toma nenhuma fonte de cálcio na anamnese, ou é um fator de risco financeiro, socioambiental, socioeconômico, já repõe. É melhor repor do que faltar. Repõe cálcio, tá? Sempre é melhor colocar a dose mínima, se vocês forem colocar, mas eles não cobram, então fique tranquilo. Como vocês vão verbalizar? Vou orientar cálcio conforme a sua alimentação. Se consumir pouco, usamos 1.000 miligramas por dia. Ponto. Caso você, um exemplo, você esqueceu de perguntar, ou ela não tem, falou não consta fator de risco, para você se resguardar e não perder ponto por isso, você verbalizando dessa forma, eles não tiram ponto seu. Porque aqui você falou que vai prescrever cálcios conforme a alimentação dela. Se consumir pouco, suplementa. Se não, não suplementa. Então, aqui tá bem resguardadinho. Dá para entrar até com recurso se eles não considerar. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Tá tudo bem, gente? Ok. Todo mundo apertando aí. Só tô ouvindo o pluf, pluf. Vamos continuar. Aqui, sobre as frequências de consulta, que eu falei para vocês naquele bloquinho geral, que é conforme o trimestre ou semanas. Então, como que vocês vão iniciar para vocês poderem verbalizar? Porque eu percebo que muita gente tem dificuldade de como falar, né? Como verbalizar. Então, vocês vão iniciar verbalizando. Vou orientar o calendário do seu pré-natal. Ponto. Aqui tem duas formas, tá? A forma mais fácil é essa aqui, ó. E eu oriento pegar essa aqui que você já pontua. A gente só tá preocupado com pontuação. E aí, esse macete, 1 para 1, 2 para 2, 3 para 3. O que é isso? Gente, é muito fácil. Muito fácil. Olha aqui, trem tá fácil demais. Obstetrícia é perfeito. Não sei como que como o povo não gosta. Esse primeiro 1 aqui é relacionado ao trimestre da gestante. Vou até escrever bonitinho aqui para vocês verem. Então, primeiro vai ser o trimestre. E depois vai ser as consultas, tá? Da gestante. Um número de consultas. Então, como que vocês vão fazer?
Se ela tiver no primeiro trimestre, gente, ela vai fazer, o número de consultas vai ser uma consulta no primeiro trimestre. Olha o tanto que tá fácil, 1 para 1. Se ela tá no segundo trimestre, é 2 consultas no segundo trimestre. Se ela tiver no terceiro trimestre, vai ser 3 consultas no terceiro trimestre. Esse aqui, galera, é o mínimo, tá? Recomendado pelo Ministério da Saúde. Isso aqui é o mínimo. Não é o ideal. Isso aqui é o mínimo, tá? É o mínimo de consulta. Então, 1 para 1, 2 para 2, 3 para 3. Gente, não tem como falar que esqueceu, tá? Escreve um bloquinho aí, faz alguma coisa, porque tem pré-natal, você precisa dar uma continuidade dele. Já que não tem aula, você tem que falar quando vai ser o retorno. Então, um resumo para a gente passar para o próximo. Como vocês vão verbalizar? Ó, vamos ter cronometrado, que vocês vão nem perder tempo. 7h49. Vou orientar o calendário do seu pré-natal. O mínimo de consultas recomendados pelo Ministério da Saúde é 1 consulta no primeiro trimestre, 2 consultas no segundo trimestre, 3 consultas no terceiro trimestre. 7h49, não foi nem 1 minuto. Vocês estão vendo? É assim que vocês vão verbalizar, tá? Lá no final. Isso aqui é para vocês ganhar o coração da banca. Porque eu amo obstetrícia e ginecologia. Se eu fosse uma professora e avaliasse... Nossa, meu olho ia brilhar se eu ver alguém fazer isso. Ok. Agora, esse aqui é o mínimo. Agora, qual que é o ideal? Se tem um mínimo, tem um ideal. O ideal é esse aqui, gente. Tá? O ideal é esse aqui. Por que que eu coloquei ele? Pode cair como uma dúvida da paciente. Ai, doutor, quantas consultas é ideal eu fazer? Qual que é o melhor? Aí você vai falar, olha, o mínimo é isso aqui. Mas o ideal, se você conseguir fazer, é esse outro aqui, ó. Aí isso aqui é um pouco mais difícil, mas não é tão difícil se vocês pegarem o jeito que eu vou falar aqui. Então, vocês vão fazer a nota de corte 28 e 36. Vocês vão pegar só esses 2 números, gente. Vou colocar até vermelho aqui. 28 e 36. Lembra que 36 semanas a gente vai ter que fazer o suave, retovaginal do estreptococo? Não sei se vocês lembram. Mas aí, em 36 semanas, vocês lembram que está quase perto do parto. E aí, já vão correlacionando uma coisa com a outra. Então, vocês vão pegar esses 2 números. 28 e 36. É só isso que vocês têm que lembrar. E outra coisa que vocês têm que lembrar é que vai ser uma forma decrescente. Como assim decrescente? Vai ser de mais dias para menos dias. Por quê? Eu sempre gosto de estudar o porquê, vocês vão ouvir muito falar isso. Porque quanto mais perto do trabalho de parto, mais risco ela sofre de ter mais complicação. Então, vai diminuindo os dias para acompanhar ela mais de perto, tá? Então, tem as 3 principais divisões, que pode ser tanto mensal, pode ser quinzenal, que é a metade do mês, ou semanal, que vai ser praticamente a metade de quinzenal, tá? Quinzenal é 15, todo mundo sabe que é 15. Mas, de uma forma geral, vamos colocar aqui, semanal é 7. É só para vocês lembrarem, entendeu? Vocês podem falar tanto retorno de 14 a 15 ou semanal, mas o que vocês têm que lembrar? É que vai ser metade. Metade de cada um. Resumindo, como que vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer assim, ó. Lembrar que pro ideal tem que ser essas 2 idades gestacionais, que é 28 e 36. Tá? Lembrou disso? Vocês têm que lembrar do mensal. Só lembra do mensal. Por quê? O restante vai ser tudo a metade. Então, a metade de 30 dias, que é mensal. Quinzenal, que vai ser 15 dias. Metade de 15 dias. Vamos dizer que é semanal, porque não tem como dividir o dia no meio, né? Então, a gente fala semanal. Então, se vocês lembrar mensal, essas 2 idades gestacionais aqui, vai ser fácil. Como que vocês vão falar, então? Vocês vão verbalizar dessa forma. Até 28 semanas, retornos mensais. De 28 a 36, então, até 36 semanas, quinzenal. E a partir de 36,
semanal. Para que você vai fazer isso? Para garantir um acompanhamento adequado. Então, esse aqui é o ideal, é o adequado. Vocês entenderam? Ficou difícil de entender? Beleza, você quer completar, quer fazer bonito na estação? Completa. Ó, durante toda a gestação, o mínimo recomendado é 6 consultas, que vai ser a somatória disso aqui, tá, gente? Então, tem uma consulta aqui no primeiro trimestre, 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Então, é o resumo disso aqui, tá? Que é o mínimo que eu acabei de falar. Esse aqui é um combinho, assim, tem que falar em todo pré-natal no final. Documentação. Esse aqui é mais termo de curiosidade também, tá, galera? Eu vou falar por cima para não ficar tão maçante vocês poderem treinar. Vocês sempre têm que lembrar, preencher o cartão da gestante. Então, vocês têm que lembrar e verbalizar que vai preencher o cartão da gestante. Ela não tem, você vai disponibilizar o cartão da gestante para ela. Registrar no prontuário médico, tá? Anotar a data da última menstruação, idade gestacional, altura uterina, batimento cardiofetal, peso e pressão arterial. Registrar queixas e condutas, tá? Como você vai verbalizar? Vou preencher o cartão da gestante, registrar em prontuário a data da última menstruação, idade gestacional, altura uterina, batimento cardiofetal, peso e pressão. Além de anotar suas queixas e condutas definidas hoje. Gente, isso aqui é caso fez todas as tarefas que a estação solicitou para vocês, sobrou tempo. Eu tô querendo mostrar para vocês que tem muita coisa para falar, então não fiquem calados na estação. Aproveitem o máximo de tempo possível, porque é 4.000 essa prova. E a prova é de vocês, então eles têm que aguentar vocês até o final. Porque vai que vocês verbalizam alguma coisa e ganha ponto. Entende? Então tem isso também. Aqui é o último, galera. Então, mais uma vez, para ficar bem fixo na cabeça de vocês. Sobrou tempo, galera, tem muita coisa para falar. Aqui tem plano A, B, C, D, alfabeto inteiro. Para vocês não ficar calado, pelo amor de Deus. Eu fico agoniado quando eu vejo alguém calado. E também, gente, não encerre estação. Não existe encerrar estação, tá? Vocês vão fazer, vai rever as tarefas quantas vezes forem preciso. Fizeram todas as tarefas, não tem dúvida de nada. Vão fazer esses bloquinhos aqui, ó, de orientação, porque às vezes não tá no PEP, mas você ganha a banca. E tem esse negócio da banca aí com a nossa cara mesmo. E se eles perceberem que vocês têm essas condutas apropriadas e tudo, meu Deus do céu, tem para ninguém. Então, aqui, ó, bloquinho, carta na manga. Aqui é da forma que vocês vão verbalizar. Bem mastigadinho. Então, a senhora ficou com alguma dúvida sobre o que conversamos hoje? Esclarece sempre. O que vocês estão fazendo aqui, gente? Quando vocês perguntam se a pessoa tem alguma dúvida. Esse aqui é um dos critérios de uma boa comunicação. Lá em cima, não sei se vocês lembram, eles cobram comunicação. E a gente não sabe como demonstrar que a gente tem uma boa comunicação na prova. Vocês perguntando se ela tem alguma dúvida do que vocês conversaram hoje, vocês estão demonstrando que vocês entendem sobre comunicação. Que é um dos princípios de uma boa comunicação, ser compreendível, a pessoa conseguir compreender o que você vai falar. Por isso sempre tem que falar o termo do paciente, nunca termo médico, entendeu? Porque o importante é o paciente entender o que você está falando. Você não precisa se amostrar para ele. Às vezes, eu geralmente falava termo médico para poder a banca entender que eu sei, eu poder lembrar dos macetes, que eu pegava sempre a primeira letra inicial do termo médico, mas sempre também traduzia o termo do paciente para não precisar de recurso, tá? Verbalize, então. A sua próxima consulta será... E aí você vai falar na data, tá? Vai ser a data, no caso. Como que... Data não tem como falar, então você vai falar em relação ao trimestre, tá? Então, como assim, em relação ao trimestre? Você viu lá que ela está no primeiro trimestre, ou ela tá no primeiro trimestre e ela vai para o segundo. Então, olha, sua próxima consulta será, no mínimo, 2 consultas no segundo trimestre. O ideal seria, aí você vai olhar a idade gestacional,
Aí depende, então, até 28, se for menos que 28, né? Mensal, até 36, semanal, e depois de 36 semanas, me perdoa, até 36, quinzenal, e após 36, semanal. Depende da idade gestacional, tá? Para vocês verbalizar. Se tiver qualquer problema, procure a unidade. O que você está fazendo aqui? Você está acolhendo a paciente. Então, eles cobram lá em cima acolhimento. Mas como você vai colocar isso na prática e mostrar para eles que você está acolhendo a paciente? Então, sempre se deixar disponível a sua ajuda, deixar disponível a unidade onde você trabalha para poder procurar. Estamos aqui para te ajudar. Olha que coisa mais linda, você está acolhendo ela. Então, é dessa forma que você vai demonstrar o seu acolhimento na hora da prova. Outra forma de acolhimento. A paciente está bem, está fazendo as consultas já da forma correta, fez todos os exames, está tudo bem, está comendo bem, não tem sobrepeso, está perfeita. Dá parabéns, elogia ela, gente. Quem não quer um elogio, né? Então, parabéns, tá? Está evoluindo muito bem a sua gestação. Tranquiliza essa gestante. Isso aqui é uma forma de acolhimento também, tá? Então, sempre orienta, lembre-se de trazer os exames na próxima consulta. Como o pré-natal é um ciclo de consulta, não tem alta, sempre vai ter uma consulta da outra consulta para você poder avaliar. Quando que não vai ter outro exame de outra consulta para você poder avaliar? Em caso de primeira consulta ou em caso que você fez o diagnóstico da gravidez naquele momento, tá? E sempre perguntar dúvidas. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Acabou. Agora a gente vai fazer uma pausa para poder treinar. Vocês têm alguma dúvida? Vou até mostrar meu rosto aqui, às vezes vocês querem me ver. Tá, gente, aqui. Só dando um resumo rápido, a gente já vai fazer uma pausa para poder colocar em prática o que eu acabei de falar para vocês, que é assim que estuda para a prática, é ver a teórica e já colocar em prática.